Em nome de Jesus, meu Senhor, fala conosco. Estamos com a tua palavra. Foi ela que me salvou, foi ela que me deu o entendimento da tua vontade, foi ela que me fez compreender o plano da salvação. Uma palavra mudou minha vida, uma palavra me fez entender o que eu não tinha entendido a vida inteira, o que eu não aprendi com meus pais, o que eu não aprendi em religiões, eu aprendi com a tua palavra. Então eu peço que essa palavra seja revelada, que essa palavra seja entendida, que essa palavra, meu Pai, produza temor e salvação para o teu povo. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, antes de nós começarmos a ler 1 Timóteo. Eu tenho 31 anos de casado. Eu mostro o meu amor pela minha esposa Rose, pela palavra que eu guardo esses 31 anos. Eu dei uma palavra no altar, de ser fiel, de estar com ela em todos os momentos, independente da situação, ser fiel até a morte. Eu dei para ela uma palavra. Os anos se passaram e eu continuo guardando essa palavra. Ela deu a palavra dela para mim e vem sustentando todos esses anos. Se eu der para ela flores, se eu der para ela dinheiro, se eu der para ela viagens, se eu der para ela roupas, se eu der para ela qualquer coisa, mas eu quebrar a palavra que eu dei, tudo que eu der não vai valer de nada. O meu amor pela minha esposa eu demonstro pela palavra que eu dei a ela. Eu não posso trocar essa palavra por nenhuma outra coisa. Não adianta dar joias, não adianta dar nada. O que mostra o meu amor por ela é a palavra que eu dei para ela. Palavra. A mesma coisa é com Deus. Tem um versículo que eu vou colocar na tela agora, de João 14, 21. Deixa a sua Bíblia aberta em Timóteo, mas eu queria só que você lesse no telão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? É o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Escute isso, por favor. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ter anos de igreja, se você não guardar a palavra de Deus, se você não obedecê-la, não respeitá-la, se você não levar a palavra de Deus a sério, você nunca vai ser feliz, você não vai ter salvação. Você pode dizer para todo mundo que você ama Deus, mas não é o tipo de amor que Ele quer, um amor de boca. Ele quer um amor daqueles que guardam a sua palavra, que respeitam a sua palavra. Você pode nem falar que ama Deus, mas se você obedece a palavra dele, você está mostrando que você ama. É comum ver as pessoas dizendo: eu amo Deus, Deus é tudo na minha vida, mas você não vê a pessoa respeitando a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, que Ele vai te guardar. Ame a palavra de Deus e Ele vai se manifestar na sua vida. Você nem imagina o que Deus vai fazer se você levar a palavra dele a sério. Você nem imagina como a sua vida vai ser abençoada. Não tem limites para a sua vida. Amém? Vamos a 1 Timóteo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois antes de tudo,
que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento de quê? Esse versículo é tão forte, vamos ler de novo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído o quê? Pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha para mim agora, por favor. Vamos entender isso aqui. Deus deseja salvar todos os seres humanos, todos. O maior desejo, o maior prazer de Deus é salvar. E digo mais, quem é de Deus também tem a maior alegria de ganhar almas. Quando eu prego o evangelho, a minha alegria é ver uma pessoa se entregar, se arrepender dos seus pecados. Ela conheceu a verdade, ela aceitou a verdade, ela foi humilde, e ela se entregou, se batizou, recebeu o Espírito de Deus, e hoje está no caminho de Deus. É uma pessoa menos que ia para o inferno, e é uma pessoa a mais para morar no céu. Eu não posso achar que o céu é só para mim. Eu fui salvo, mas tem muita gente perdida. É muito gostoso estar aqui dentro da igreja, mas tem muitas pessoas perdidas lá fora, que não conhecem absolutamente nada de Deus, zero de Deus. Pessoas que, por causa das confusões, mentiras que as religiões trazem, elas vivem confusas, elas vivem perdidas, acreditando em mentiras. E é por isso que nós pregamos o evangelho, porque eu sei que Deus quer salvar, porque eu conheci a verdade. Quando eu fui crescendo, eu tomei conhecimento que eu tinha sido batizado quando criança, e me falaram: fulano é o seu padrinho. Eu não conhecia a verdade. Criança não se batiza, nenhuma criança vai para o inferno, porque Deus é justo. Criança não tem pecado. Jesus disse: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não tem pecado com criança. Criança não se batiza, mas a religião ensina a pessoa a batizar a criança. Olha o trabalho que nós temos pela frente. Olha quantas pessoas estão enganadas. Elas não conhecem a verdade, e com ensinamentos falsos elas vivem assim. Quando uma pessoa ela entende
ou ela não entende as coisas de Deus, ela corre o risco de morrer esperando uma coisa e vai acabar vindo uma outra realidade. Tem muita gente dizendo assim: eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não sou desonesto, eu tenho um caráter, então se eu morrer eu estou tranquilo. Não deveria estar tranquila essa pessoa, porque o homem não se salva por si só. O sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi difícil. Ele gemeu, ele chegou a orar ao Pai, pedindo: se possível, passe de mim esse cálice, porque ele sabia o quanto ia doer aquela morte, e morte de cruz, o quanto ia ser difícil passar pelo que ele estava passando, mas ele aceitou morrer na cruz por nós, para abrir uma porta de salvação, estreita, difícil de passar, mas vale a pena. Quando ele orou, o Pai não respondeu, enviou um anjo para fortalecê-lo, mas não respondeu ele, porque ele tinha que passar por aquilo, para hoje nós termos a oportunidade de salvação em Jesus. O que Jesus passou por nós foi difícil, não foi de graça para ele. Ele pagou um preço caro por nos amar. Ele não pagou um preço caro para você chegar na igreja hoje querendo resolver os seus problemas e correndo atrás de bênçãos, resolve tudo e vive no pecado. Não foi para isso. Ele não sofreu em nosso lugar para nós ficarmos buscando ele para resolver problemas, mas para aceitarmos o sacrifício dele e tratarmos ele como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Deus quer que venhamos temê-lo. Ele quer que você conheça a verdade e tenha temor para com as coisas dele. O que muitas pessoas valorizam, eu desprezo, e o que muitas pessoas desprezam, eu valorizo, que são as coisas de Deus. O temor é que faz você ter sabedoria. Você começa a ter sabedoria mesmo sem ter estudado. Deus te dá sabedoria pelo seu temor a Ele, e você começa a ter esse entendimento das coisas espirituais. Eu não sei quantas mentiras você já ouviu na caminhada da sua vida. Eu não sei quantas mentiras ao longo da vida você já ouviu, mas a verdade é uma só. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez, uma só. Se falaram para você que reencarna, mentiram. Se falaram para você que uma missa poderia te ajudar, ninguém pode fazer mais nada por quem já morreu. Mas hoje você pode mudar de lado e vir para o lado dos salvos. Sempre vai ter nos cultos os que estão perdidos e os que estão salvos. Os salvos se entregaram, os perdidos ainda não. Mas enquanto está vivo, a chance de salvação. Está vivo, então tem uma chance. Morreu, salvo, graças a Deus, que vitória, que bênção é morrer salvo, que bênção. Eu estou aqui lembrando, eu estava conversando hoje mais cedo com o bispo Adilson, e ele disse assim: se eu tivesse
morrido e não voltasse mais, eu não tinha sentido um pingo de dor, e eu já teria vencido a minha caminhada. Mas agora eu voltei, preciso continuar lutando todos os dias. Todos os dias. O dia que você relaxar nisso, você começa a cair. A pergunta é: você tem vencido a si mesmo? Ou você tem perdido a sua alma para a mentira, para a prostituição, para a pornografia, para o pecado? Você tem vencido? Você tem consciência que o céu é para vencedores, e vale a pena você enfrentar qualquer luta e vencer e ser salvo? Você tem essa consciência? O céu é para vencedores. O céu é para quem sabe o que quer e quem quer, porque no final de tudo você vai ficar com quem você quer. Se você quer Deus, então você demonstra isso. Se você não quer Deus, então as suas atitudes também estão demonstrando o que você não quer, e no final você vai ficar com quem você quer, porque quando você quer, ninguém pode impedir. Ninguém. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora de casa, expulsas. Eu conheço pessoas que apanharam dos pais. Eu conheço pessoas que foram ameaçadas de morte. Eu conheço pessoas que tiraram tudo dela, mas não tiraram a salvação. Pessoas que foram capazes de perder tudo, mas não perder a salvação delas. Perca qualquer coisa por amor a Jesus, mas não perca a vida eterna. Às vezes eu percebo que falta entendimento das pessoas em relação aos ímpios, aos incrédulos. Tem gente dentro da igreja que inveja a vida do incrédulo. Você tem noção do que é a vida do ímpio? Você tem entendimento do que é a vida do ímpio? Talvez olhando de longe você olha o carro, você olha a mansão, você olha a empresa, você olha o barco, você olha a aparência, você olha a rede social, você olha o sucesso, você olha a fama, você olha o brilho. Mas se você chegar um pouquinho mais perto e conhecer a palavra, começando por Isaías 48, 22, coloca para mim esse versículo, lê alto aí. Mas os ímpios não têm paz. Quem foi que disse? Diz o Senhor. E o Salmo 9? Coloca para mim, por favor, versículo 17. Os ímpios serão lançados aonde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Olha para mim, por favor. Eu não tenho inveja de ímpio nenhum. Primeiro que ele não tem paz, eu tenho. Jesus é o príncipe da paz, está dentro de mim. Segundo, os ímpios serão lançados no inferno. Por que eu vou ter inveja deles? Porque eles estão tendo sucesso só do lado de cá? Mas o lado de cá dura quanto tempo? Quanto tempo você vai viver aqui? Vamos lá, vamos pensar. Um dia desses estavam conversando 3 pessoas. Aí uma falou assim: meu pai morreu com 70 e minha mãe morreu com 70 e poucos anos. Pelos cálculos eu tenho mais tantos anos. Olha a conversa. Aí a outra falou: a minha morreu mais cedo, morreu com 50 e poucos anos. Meu pai morreu com 70 e poucos. Então, pelos meus cálculos, aí eu tenho tantos. Já deve estar calculando o seu, né? Não importa.
quantos anos seus pais viveram. Você pode viver mais, você pode viver menos, mas vai acabar. Aí teve uma dessas pessoas que disse assim: meu Deus, o meu pai morreu tão novo, minha mãe também, acho que só tem um pouco tempo. Entrou mais em desespero. Mas você já parou para pensar que o ser humano não se liga nisso? Ele vive desligado disso, como se aqui fosse mais do que o outro lado, como se aqui fosse mais importante do que a eternidade. E eles perdem o céu por aventuras, eles perdem o céu por um dinheiro, eles perdem o céu por coisas que quando você pesar na balança, você vê que é tanta falta de sabedoria, tanta falta de sabedoria. Seja inteligente. O temor de Deus traz sabedoria. Seja sábio. Você tem uma alma. Você pode não ter tudo o que quer, não tem problema, mas Deus está te dando tudo o que você precisa. Calma. Em breve nós vamos estar na eternidade com Ele. Se alegre nisso. Seja feliz por causa disso. Eu não sei se você tem a alegria que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu amo pregar a palavra de Deus. Sabia que os anjos queriam estar pregando? Sabia que uma vez na casa de Cornélio, o anjo chegou numa visão para ele e falou: manda chamar Pedro, que está em Jope, para ele vir pregar. O anjo não podia pregar, mandou chamar Pedro. Quando os discípulos eram presos, os anjos eram enviados por Deus para soltar os discípulos, para eles continuarem pregando, porque o Evangelho é pregado pelo homem, ser humano. Eu me sinto tão feliz em pregar o Evangelho, porque eu tenho um entendimento que você pode consertar sua vida com Deus hoje. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida hoje. Você pode apagar o seu passado hoje. Você pode ter sua alma salva e não experimentar da ira de Deus, mas do amor e da misericórdia dele. Eu preparei um vídeo para vocês hoje, que fala exatamente sobre a ira de Deus, para que haja temor na sua vida. Temor. Quando você tiver temor, olha aqui para mim, ó, você vai respeitar mais a Deus. Você pode namorar, você vai respeitar Ele no seu namoro. Você pode estar sozinho, você sabe que Ele está olhando para você. Até a sua maneira de assistir o culto muda quando você teme a Deus. Até a sua postura, a maneira que você senta, mostra o seu temor. Um pastor estava falando para mim hoje que quando ele era da torcida organizada de um time, se o time estivesse perdendo e um torcedor fosse embora, eles brigavam antes do jogo acabar, mesmo o time perdendo. Você tem que estar aqui para dar força ao time, mas às vezes o culto acaba, aliás, nem acabou o culto, e a pessoa já está ali, ó, doidinha para ir embora. Tem gente que fica assim, ó, está consagrada a água, Deus abençoe. A gente ri, mas Deus fica triste. Tem gente que poderia chegar cedo nos cultos, mas pode ver, tem gente que sempre chega atrasado. Não é uma vez não é porque de um trânsito não, é pela maneira que ela trata Deus, de qualquer jeito. Se fosse uma audiência não fazia isso. Para assistir um time jogar, a pessoa chega mais cedo. Às vezes, se a reunião demorar um pouquinho, a pessoa pode não falar, mas dentro dela, onde ninguém vê, dentro dela, poxa, hoje demorou, hoje está falando, hein? Mas às vezes fica numa série tantas horas, em um filme tantas horas, no cinema chega antes, não é assim?
Vamos tratar Deus com temor. Vamos respeitar esse Deus que nos deu o privilégio. Ele nos deu privilégio de conhecer a verdade. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi tantas mentiras. Você sabe que eu sou da Bahia, nordestino somente baiano, é bem supersticioso. Eu aprendi tantas besteiras, eu aprendi tantas mentiras. Já falei para vocês que eu fazia questão de acordar com o pé direito. Já falei do pé de coelho. Eu já falei de coçar a mão. Eu já falei de fazer pedido quando a estrela caía. Eu já fiz tanta coisa até eu conhecer essa maravilhosa palavra. Hoje eu não como na mão de ninguém. Hoje eu conheço a verdade que liberta. Hoje eu conheço. E hoje eu tenho o prazer de pregar a salvação, o Evangelho, a palavra de Deus. A oportunidade que todo mundo tem que ter. Se vai aceitar ou não, são outros 500. Se você vai responder se entregando, são outros 500. É um problema seu. Gostaria eu e Deus também que você se entregasse de uma vez. Gostaria. Mas não depende de nós. Depende de você. Você não imagina. É porque nós não conseguimos ver os demônios aqui agora, para ver o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. O diabo fica louco para você desprezar a salvação, para que na eternidade isso fique te atormentando. Você teve chances e mais chances e não aproveitou. Nós pedimos, quando uma pessoa estava manifestada com demônios, para os demônios gritarem como as pessoas estão no inferno. E você consegue ter uma noção do terror, do desespero, e o demônio gritando: me tire daqui, eu quero sair daqui, me dê uma chance. Mas hoje você tem, talvez não quer aproveitar. Às vezes você vê pessoas nesse mundo de caráter bacana, nem da igreja é. E tem gente que diz assim: poxa, fulano é tão legal, tão bacana, só falta Jesus. Conserta isso. Tem que falar assim: coitado de fulano. Tem caráter, legal, bacana, mas falta o principal. Porque se morrer, mesmo sendo bacana, vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação? Honestamente, você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se considera uma pessoa vencedora? Você tem conseguido vencer as tentações, a sua carne? Você está entendendo que a porta está se fechando, mas ainda dá tempo de entrar. Você pode sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nesse momento, você pode livrar sua alma do inferno. Agora, Pai, eu oro em nome de Jesus por essa pessoa que é fiel a Ti. Não deixa as más notícias nos atemorizar. Não deixa ficarmos com medo de absolutamente nada. O Senhor é fiel, o Senhor guarda os que são do Senhor. Tu és o Deus poderoso. Nós guardamos a Tua palavra e a Tua palavra nos guarda. Blinda o Teu povo, que o mês de agosto, aonde se espera dólar subir, desemprego, inflação, problemas por causa do, meu Pai, dessa tarifa, eu peço ao Senhor que o Senhor guarde o Teu povo, que o Senhor abençoe a semana, o mês do Teu povo, que vejamos coisas sobrenaturais, extraordinárias. Sim, meu Pai, que esse final de ano seja o tempo do Teu povo mais prosperar, em nome de Jesus. Dê essa vitória. Lembra dos que não tiveram nada para dar hoje. Lembra deles, meu Pai.
abençoe multiplicando os que deram também. Agora, em o nome de Jesus, nós profetizamos agora que milagres aconteçam na vida de quem beber dessas águas, que haja cura de câncer, que haja caroços sumindo, que haja cura de diabetes, de coluna, das vistas, que cegos enxerguem. Meu Pai, que essa água no organismo dessa pessoa mate a bactéria que está resistindo a antibióticos, que as peles com manchas, com câncer de pele, sejam curadas e se tornem pele de criança, que aonde não tem carne, crie carne, que o Senhor abençoe, meu Deus, o corpo de quem beber dessas águas, aonde elas tocarem, que chegue a vida. Nós pedimos que o Senhor coloque poder em cada água que é apresentada a Ti, em nome do Senhor Jesus. Agora, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, meu Pai, que ela seja guardada no nosso coração. Não queremos a Tua ira, mas a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Nos conserva na fé, meu Pai, em nome de Jesus, e que a Tua bondade possa nos acompanhar. Tome todos nas Tuas mãos, que cada um chegue em casa em segurança e em paz. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e proteja-nos, meu Pai. Tudo está em Tuas mãos, e quem crê, diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe. Desculpe de alguma coisa. Vamos com Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não podem faltar para você terminar esse ano bem. 3 coisas. E eu queria colocar aí a primeira. Coloque aí, por favor. Lê alto. Tenha um espírito excelente. Primeiro vamos ler esse Provérbios 18, 14. Coloca aí 18, 14. Quem não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. O espírito do homem susterá o que? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, o que é que diz aí? Quem o suportará? Olha para mim, por favor. Aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao Espírito do homem. Muitas pessoas pensam que para mudarem de vida, elas precisam mudar de ramo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar disso, mudar daquilo. E na verdade a nossa vida muda quando o nosso espírito muda. O nosso espírito faz a diferença. Na outra versão diz: o espírito forte, o espírito firme sustém o homem na doença. Ninguém gosta de ficar doente. A doença é uma situação difícil de nós encararmos. Mas quando a pessoa tem espírito forte, ela pode estar enfrentando a doença grave, que ela está dizendo: Deus vai me curar, vai virar testemunho, Deus é comigo, os médicos vão se converter. Ela tem espírito para fazer frente com a doença. Quando a pessoa não tem espírito forte, qualquer dor, qualquer doença, ela pensa logo no pior. É câncer, vou morrer, estou perdido. Quando eu me refiro a espírito, é mente. Quando a Bíblia fala de transformação, em Romanos 12, a partir do 1, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem um espírito forte, você é forte aqui. Quando você não tem um espírito forte, você é fraco aqui. Tem gente que foi roubada. Você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar. E seguiu em frente.
Tem gente que caiu num golpe. Sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem, falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito, a reação dela, espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar, e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela faz frente com os problemas. Ela é forte aqui, ela não é fraca aqui. A Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente. No livro de Números 24, coloque esse versículo quando fala de Caleb, 14:24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá o quê? Em herança. Olha para mim, por favor, porque houve nele o quê? Outro espírito. Lembra que os 12 foram espiar a terra que Moisés mandou, e 10 a Bíblia fala que voltaram com espírito fraco, com medo dos gigantes, do desafio, sabe, cheio de medo e passando medo para o povo de Israel. Eu nem sei o nome deles, mas os 2 a Bíblia destaca: Josué e Caleb. Esses permaneceram. Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece. Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Onde você tem uma pessoa assim dentro de casa, é horrível. Horrível. Por quê? Porque tudo ela pensa no pior. Tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. Mas reclama de tudo. Pode estar sentindo uma dorzinha, já começa reclamando, não dorme direito. Ah, não, porque eu estou com a dor, não, porque isso, porque aquilo. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela: olha para frente, Deus é com você. Ah, porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas, ou igual dela. Por quê? Porque concorda com ela. Ela fala derrota, a outra fala derrota, e vai concordando. Mas quando ela tem uma pessoa de fé do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Espírito não é o de Deus, é o do homem. Por exemplo, a Igreja Universal tem espírito. As outras eu não sei, eu não conheço. Eu me converti na Igreja Universal com 16 anos. Eu não frequentei nenhuma outra igreja evangélica. Nem tenho direito de falar mal de nenhuma, porque Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Amém? Não falar mal dos outros, nem achar superior a ninguém. A gente ora por todos, que Deus abençoe todos, que Deus use todos que são dele. E quem é de Deus é assim. Não fica brigando pela igreja, defendendo a igreja, nada disso. Se ela é de Deus, Deus vai defender ela. Fica discutindo com ninguém por causa de igreja. Agora, ela tem um espírito, e o espírito é forte. O espírito é de bater de frente com o diabo. Você pode ver que toda vez que tem alguém manifestado, que tem alguma coisa pesada, o pessoal diz logo assim: ó, leva no Universal. Não é assim? Isso aí só na Universal. Isso aí é na Universal que resolve. Caso cabeludo é da Universal. Porque sabe que se chegar aqui endemoniado, vai sair liberto. Se chegar aqui mal, nós vamos lutar para sair bem. É o espírito da igreja. Agora, existe outra coisa que você precisa, além de ter espírito. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco,
Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Trocar, pedir a Deus, como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe, uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração, e você pode pedir para Deus: troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável. Tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Então pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas e hoje são fortes. E além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você, porque tendo espírito firme e forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Segunda coisa, coloque aí por favor, lê alto. Tem o quê? Olha para mim por favor, escute isso e aprenda. Aprenda. Eu vou colocar um versículo de Gênesis daqui a pouquinho na tela, mas eu queria antes te ensinar uma coisa, te orientar numa coisa. Quantas voltas o povo deu para derrubar as muralhas de Jericó? Deus não poderia ter derrubado na primeira volta? Sim ou não? E por que ele não derrubou? Quando Naamã deu o primeiro mergulho no Rio Jordão, ele estava com lepra. No primeiro mergulho, Deus não tinha poder para curar ele, não? E por que não curou? No primeiro dia que você chegou aqui, Deus não tinha poder para mudar tudo na sua vida, não? E por que não mudou? Para o nosso próprio bem. Dê tudo fácil para o seu filho, para você ver o monstro que você vai criar. Só diga sim para o seu filho, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Não ensine a ele o valor das coisas, não, para você ver o que é que vai acontecer quando você partir desse mundo. Tudo que você lutou para conquistar, ele perde rapidinho. Espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar. E ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim: ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare. E tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim: ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras.
Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar. E pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem o diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas Ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tem um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus. Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17, lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito como de Deus falou. Você vai ver, mas você não vai comer. Porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo.
E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação, Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí, tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita, daqui a pouco muda, mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra em Tiago 5,17 para terminar. Tiago 5,17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Se você tem dificuldade para achar, só acompanhar no telão. Pode colocar, por favor. Diz assim: Elias, quem? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e quê? E 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não põe o outro não, só o 17. Pode tirar agora. Olha bem para mim para você entender. A Bíblia deixa bem claro que Elias era homem como nós, ser humano, com falhas, com erros, mas tinha fé. E quando orou para parar de chover, parou de chover. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo seres humanos, tendo falhas, erros, nós podemos usar fé e parar coisas na nossa vida. Tem coisas na sua vida que só vão parar se você orar, se você determinar. Tem humilhações, tem vergonhas, tem problemas, tem coisas ruins que só vão parar de vir quando você orar. Você tem que orar. Você tem que parar. Você tem autoridade para fazer isso através da fé no nome de Jesus. De vez de ficar reclamando, ora para parar. Ora. Minhas dívidas estão crescendo como uma bola de neve. Os problemas estão vindo com tudo. Não param de chegar mais notícias. Ora para parar. Ora que para. Agora veja o versículo 18. Lê alto aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós podemos orar para parar coisas, e nós podemos orar para trazer coisas. Amém? Orar. Orar para parar, orar para trazer. Não é para ficar dependendo do homem. Pastor, ore por mim, bispo, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. Um prazer. E sem você me pedir, eu oro todos os dias. E Deus é testemunha disso.
Eu não faço uma refeição sem primeiro orar por vocês. Eu tenho consciência disso, da minha responsabilidade diante de Deus. Não tem uma noite que eu durmo sem primeiro, antes de dormir, orar por vocês. Mas quando você é uma pessoa de fé, você também ora. Você ora para parar, você ora para Deus enviar coisas, e você vê coisas vindo para a sua vida, o seu encontro, que você sabe que é a resposta das suas orações. Orações. A Bíblia está nos incentivando a orar. Se a nossa voz subir, então desce resposta. Se a nossa voz subir, então nós vamos ter resultados. E é o que nós vamos fazer agora. Nossa voz vai subir agora. Já está em pé já? Sei que tem gente que dormiu a palavra toda, né? De vez em quando é assim, a pessoa acaba o culto. Vai ter culto hoje não? Já passou, né? Sei que você trabalhou a noite inteira, ou aliás o dia inteiro, mas quando você estiver com muito sono na hora da palavra, não tenha vergonha não, fique em pé no lado ou lá atrás, para você mostrar para Deus que mesmo cansado você tem interesse em ouvir a palavra dele. Amém? Não é a minha palavra não, é a dele. Escute bem, por favor. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Qual é a primeira? Ter um espírito excelente. Qual é a segunda? Perseverar, mesmo sem ver uma rachadura. Vai cair e acabou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da palavra dele. E tenha fé. Tenha fé para que nos momentos feios da sua vida você determine a mudança, e que você veja pela sua fé Deus mudando o cenário. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Idolobha lilufifi sibanjwa nesikhathi sethu. Abukuya, abukukhathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Ake umhlaba ulokhu ujikeleza, siyadedela. Kulokhu kukhona kothando, kuphunyula ubumnandi obusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhle bebusuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo siphila. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta emfuleni, ubukeleza buthula buthambile. Ake umhlaba ulokhu ujikeleza, siyadedela. Kulokhu kukhona kothando, kuphunyula ubumnandi obusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa. Indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo, kuzwakala phakathi
uzuzwana ngesikhathi loluthando lolungola phezulu ngempela sintanta mfule